pela quantidade, né, de átomos que existem presentes. A gente falou a respeito da quantidade de monômeros, né, a nomenclatura que a gente vai dando. Então, quando você tem 2 monômeros dímero, quando tem 3 trímero, quando tem 4 tetrâmero e assim por diante, aí a gente forma o polímero. Nós vimos a classificação dos polímeros quanto à ocorrência, os naturais e os sintéticos. Os naturais são produzidos, são encontrados aí na própria natureza, por exemplo, o nosso DNA. Okay? Nós vimos os sintéticos, que são aqueles produzidos artificialmente, okay? A maior parte vindos do petróleo. Nós vimos também a classificação quanto ao comportamento em relação ao aquecimento. Nós vimos aí os termoplásticos, que são aqueles que podem ser remoldados várias vezes. Vimos também os termofixos, que são aqueles que podem ser moldados uma única vez, porque eles sofrem processo de pirólise quando aquecidos por tempo prolongado. Okay? Um exemplo, né? Nós temos aqui ó, o baquelite, que é utilizado no cabo das panelas. Quando a gente deixa a panela um pouco fora, né, da chama, e a gente sente aquele cheiro desagradável, né? É o baquelite, que é o cabo da panela queimando, que está se decompondo quando aquecido. Okay? Aí nós temos uma classe intermediária aí entre os dois, que são os elastômeros, né? Os elastômeros são as borrachas, que sofrem tensão e conseguem voltar para o seu formato original. Okay? Aí nós vimos aí os exemplos das fibras, né? Como é que as fibras se comportam. Então, aí a gente tem o exemplo de um termoplástico. Okay? Você tem, então, aí uma fibra de cadeia normal. Aqui a gente já tem uma fibra que já apresenta ligações cruzadas. Aí, então, aqui nós temos a representação do termofixo. E aí a gente falou também sobre a vulcanização da borracha, né? Nós temos aí, nessa imagem de cima, nós temos um exemplo da borracha macia, e aí o que acontece? A vulcanização nada mais é do que a reação da borracha com, né, o aquecimento junto com o enxofre. Então, serão formadas aí ligações cruzadas com o enxofre, e nesse processo a gente aumenta a resistência da borracha. Aí nós falamos também da classificação quanto à variedade, né, dos monômeros. Então, nós classificamos aí os polímeros em homopolímeros e copolímeros. Homopolímeros, quando a gente só tem um tipo de monômero. Então, nós temos aqui o exemplo, nós temos a molécula A, que está formando esse polímero aqui. Então, você só tem um tipo de monômero. Os copolímeros, quando você tem mais de um tipo de monômero. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos AB, AB, AB. Então, como nós temos monômeros diferentes, então nós temos aqui os copolímeros. E aí nós vimos também outros exemplos, né? Porque, assim, nem sempre a gente tem um polímero que segue uma regularidade. Então, nós temos aí, você pode formar diversos polímeros de formas diferentes. Então, a gente tem aí os alternados, quando você tem, por exemplo, AB, 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 ainda segue uma sequência regular. Podem ser em blocos, por exemplo, aqui nós temos uma sequência de 3 blocos do monômero A. Aí aqui, ó, mais um bloquinho com 3 monômeros B, depois outro bloquinho com 3 monômeros A, e assim sucessivamente. Eita, doido. Aí nós temos o aleatório, né, quando não existe uma sequência lógica, ok? Também são conhecidos como randômicos, isso por conta da nomenclatura em inglês, tá? Mas quer dizer aleatório. E tem os enxertados, né, que a gente viu aí, a gente tem uma cadeia e foi enxertado outro monômero, os monômeros D aqui, ó, tá? Então, a gente falou sobre isso na última aula, e hoje a gente vai falar sobre a última classificação, que é em relação ao tipo de polimerização, ao tipo de reação que vai ocorrer entre os monômeros. Então, olha só, antes eu vou passar para vocês, a gente vai falar sobre 2 tipos, né? Nós temos os polímeros de adição e os de condensação. Então, vou passar aqui um videozinho
o computador me obedecer. Aí, gente. Professora? Oi, querida. Computador, filha, calma. Tá indo. Ele tá indo. Oi. Travou? Estão enxergando aí? Ah, minha filha, hoje ele não quer trabalhar, não. Os polímeros podem ser formados pela combinação de moléculas de um único monômero. Um exemplo desse tipo de reação de polimerização é: os polímeros podem ser formados pela combinação de moléculas de um único monômero. Um exemplo desse tipo de reação de polimerização é a combinação das moléculas de eteno. Quando o monômero é aquecido na presença de um catalisador adequado, ocorre a quebra da ligação π. Isso possibilita a união sucessiva das moléculas monoméricas, formando um único produto. Nesse caso, o polietileno. Muito bem. Vou colocar mais um aqui. Vai mostrar para vocês outro tipo de reação de polimerização. Que é a reação de condensação ou substituição. Bem, eu mostro para vocês daqui a pouco, gente. Eu vou entrar, agora eu vou compartilhar a tela do celular, tá bom? Para a gente falar especificamente. Ah, abre. Não é você. Olha só, aqui já vai ocorrer um processo diferente. Ah, olha só, aqui você tem a eliminação de uma molécula de água, olha só. Tá vendo? A cada vez que os monômeros vão se juntando, você tem a eliminação de algum tipo de outra substância mais simples. Não uma substância simples, gente, uma substância que seja mais simples do que o monômero em questão. Olha só. Nesse exemplo aí, está sendo mostrada a água. Tá? A maior parte é a eliminação de água, tá? Tudo bem, gente? Sim, Estamos escutando? sim. Ok. Então, agora vamos entrar pelo celular, tá? E agora a gente vai fazer essas reações.
Eu tô sem médio. Sério mesmo? Gente do céu. Gente. Nossa. Difícil. Estão me escutando agora? Sim. Ah, muito bem. A gente já falou sobre reações orgânicas, certo? Então, nós já vimos reações de adição, tá? Então, agora nós vamos ver essas reações de adição, só que agora aplicada aos polímeros, ok? Então, nós veremos dois tipos. Eu acabei de passar para vocês dois videozinhos. Um sobre polimerização de adição e o outro sobre polimerização de condensação. Então, são esses dois tipos de reações que vão ocorrer entre os monômeros para a formação dos polímeros. Então, começando agora pela polimerização de adição, o que nós temos aqui? Olha só. Eu tenho aqui elos de uma corrente, ok? Ó, eu tenho aqui, ó. Coloquei aqui 3 pontinhos, porque eu vou ter aí inúmeros elos. Então, eu tenho aqui um elo, outro elo e outro elo de uma corrente, ok? E aí, o que vai acontecer? Sob condições adequadas de pressão, de temperatura e catalisador, esses elos vão se unir e formar a corrente. A corrente seria o polímero, ok? Enquanto os elos seriam os monômeros, ok? Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo genérico aí. Nós temos essa estrutura, como a gente já viu, a adição vai ocorrer onde? Onde você tiver insaturação. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, nós temos a ligação sigma e temos a ligação pi. A ligação pi ela é mais fraca que a ligação sigma, portanto, o que vai acontecer aqui? Vai haver a quebra da ligação, por isso da importância da pressão, da temperatura e do catalisador, tá? Então, vai haver a quebra dessa ligação pi, e quando houver a quebra dessa ligação pi, nós teremos aí, ó, espaço para a entrada de mais dois ligantes aí. Então, como é que a gente vai representar isso aqui? Ó? E aqui, ó, percebam, eu coloquei um N por quê? Isso daqui tá representando para nós a unidade monomérica, okay? Ou seja, o monômero. Okay? Nós teremos inúmeros monômeros. Então, a gente coloca aí N monômeros, tá? Que vão formar o polímero. Então, nós temos várias estruturas como essa. E aí, o que vai ter no final? Você vai ter 2 átomos de carbono, certo? Aqui eu poderia ter qualquer ligante, poderia ser hidrogênios. Como é que a gente vai representar o polímero? Nós vamos colocar o monômero entre colchetes. Existem algumas literaturas que utilizam parênteses, tá? Mas o normal é você colocar entre colchetes e você vai colocar o N do lado de fora. Então, o nosso polímero está sendo representado por esta fórmula aqui, tá? Ou seja, nós temos várias unidades como essa que se repete inúmeras vezes, tá?
Nomenclatura. A gente já vai ver isso daqui, tá? De forma mais prática, mais embaixo. Nomenclatura. Como é que a gente dá nome para polímero? O que é isso aí que vocês estão vendo? Tijolo? Você está vendo tijolo? Parece tijolo, professor. Não sei o que é isso, não. Tem uma opinião diferente? O que é isso aí que você está enxergando? Só tijolo? Cimento. Tijolo está formando o quê? Uma parede. Opa, uma parede, beleza. Então, esse daqui, ó, é o nosso polímero, ok? A parede é o nosso polímero. Então, se eu te perguntasse quem é o monômero, o que você me diria? Que é o tijolo. Um tijolo, né? Tijolo, muito bem. Então, como é que a gente vai dar nome para esse polímero? Olha só. Quando a gente vai dar nome para o polímero, a gente coloca o prefixo poli e o nome do monômero. Então, no caso do nosso polímero aqui, o polímero é o muro, é a parede inteira. E a parede é formada por tijolos. Então, o nome do nosso polímero aqui é poli. Qual que é o nome do monômero? Tijolo. Isso, então fica politijolo, ok? Politijolo seria o nome do nosso polímero aqui. Tudo bem? Então, olha, agora nós vamos começar. Tudo bem, gente? Bem simples, né? Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe, tá? Os polímeros, gente, o comum é se montar a nomenclatura pelo uso industrial, tá? Então, a gente vai perceber aqui nos exemplos que a gente vai trabalhar agora, há alguns que já são conhecidos nossos, a gente já estudou, a gente vai dar nomenclatura e a gente vai perceber que não é a mesma nomenclatura que a gente aprendeu, a nomenclatura IUPAC. Por quê? Porque eles são conhecidos pela nomenclatura vulgar, pela nomenclatura industrial. Eles são conhecidos aí na indústria, tá? Então, o nome dos polímeros é dado baseado na utilização industrial, ok? Então, olha, então nós temos aí um hidrocarboneto insaturado que nós chamaríamos de eteno. Porém, na indústria, o eteno é conhecido como etileno, ok? Etileno. Seria errado a gente dar o nome considerando a nomenclatura IUPAC? Não, não seria errado. Porém, não é utilizado. O que é utilizado é a nomenclatura usual, tá? Que é industrial. Então, olha só, nós temos aqui o monômero etileno. Okay? Eu vou trabalhar com a nomenclatura usual, tá? Então, nós temos aqui o monômero etileno, vou até fazer assim, eu vou colocar o Nzinho aqui, ou se a gente quiser, a gente pode colocar o N na frente da molécula também, tá? Então, nós temos N estruturas como esta. Então, aqui no meio, nós temos uma dupla ligação. Uma ligação é a sigma, a outra é a pi. Então, o que vai acontecer aqui? A ligação pi será rompida. E aí nós teremos a abertura para a entrada de dois ligantes. O que vai acontecer? É essa abertura, gente, né? Olha só, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar pressão, a temperatura, catalisador. É por aqui que outros monômeros como este serão acrescentados, serão adicionados. Então, olha só, a gente vai deixar assim, ó. Agora é uma ligação simples, ok? Ó. Ok? Então, essas duas valências que foram abertas aqui, ó, são essas duas ligações aqui, tá? E aí, aqui, o que a gente tinha? 2 hidrogênios, certo? Em cada carbono. Então, a gente coloca aqui, ó, H,
H. Ou poderíamos simplesmente colocar a fórmula simplificada. Então, ficaria, ó, CH2, ligação simples, CH2, desta forma. Essa seria a representação do polímero, e aí você coloca o N, ok? Representando que você tem... Só um minuto, gente. Agora não. Agora não, filha. A mamãe está trabalhando. Agora não. Tá bom? Laura, agora não. Tá? Desculpa, gente. Então, continuando. Então, essa daqui seria a representação do formado pelo monômero etileno, ok? Qual seria o nome desse polímero? Vou colocar o prefixo poli e o nome do monômero, que é etileno. Então, fica polietileno. Difícil? Não. Não, né? E aí, olha só. Esses polímeros, esses que a gente vai trabalhar aqui, olha, até esse aqui, são conhecidos como polímeros vinílicos, ok? Por que vinílicos? Quem que é o vinil? O vinil não é aquela estrutura de 2 átomos de carbono, que seria o etenil, né? Falando de maneira da fórmula IUPAC, mas como ramificação, a gente conhece como vinil. Você tem aí 2 átomos de carbono, certo? Ligados por dupla ligação. Então, esse é o vinil. Então, esses polímeros são conhecidos como polímeros vinílicos, exatamente por isso. Então, fica até mais fácil para você conseguir detectar de onde é que vai sair, né? Onde é que a ligação vai ser rompida e haverá a entrada de outros monômeros. É só você lembrar da estrutura do vinil, tá? Então, olha só. Então, esse é o polietileno. Mais um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o propileno, que na nomenclatura IUPAC seria o propeno. Porém, industrialmente, ele é conhecido como propileno. Então, a gente vai utilizar a nomenclatura industrial. Então, olha só, percebam, é um composto que tem 3 átomos de carbono, certo? No entanto, como eu acabei de falar, é um polímero vinílico, ou seja, você busca na estrutura a parte em que você tem a estrutura vinílica. E aí você percebe que é essa parte aqui. Tá? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi. A ligação pi é rompida e aí a gente abre 2 valências. Então, olha só. Vou colocar aqui, vou abrir o colchete. A gente vai simplesmente copiar aí, ó. Então, vai ficar H2C. Só que agora, no lugar da ligação dupla, vai ser uma ligação simples. CH, coloco de novo aqui, ó, o CH3 embaixo. E aqui, ó, outra valência que foi aberta. Ok? Então, essa aqui é a representação do polímero. E a gente coloca o N. Por quê? Porque a gente tem várias unidades como essa que se repetirão. Ok? Então, qual seria o nome deste polímero? Fala para mim. Qual seria o nome, pessoas? Vocês estão me escutando? Gente, estão me ouvindo? Eu não sei o nome, não. Não sabe o nome? Não. Olha só, eu coloquei o nome do monômero aqui. Qual que é o nome do monômero? Polin. O nome do etileno. Certo? Esse é o nome do monômero.
Vocês estão me escutando bem, gente? Deu uma travadinha agora para mim. Deu uma travadinha? Ó, como é que a gente dá nome para o polímero? Pega a palavra poli, porque polímero, o que é? Várias partes. Então, você vai colocar poli, que significa várias. E qual é o nome das partes? Qual que é o nome do monômero? Certo? O nome do monômero não é propileno? Então, o nome desse polímero é poli, aí você coloca o nome do monômero. Propileno. Entendeu, Bea? Entendi, Pro. Ok? Então, olha, mais um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o cloreto de vinila. Cloreto de vinila também. O que vai acontecer aqui, ó? Nessa parte da estrutura, ó, vai haver a quebra da ligação π, e aí a gente abre aqui duas valências. Da mesma forma, ó, quando eu vou representar o polímero, eu abro colchetes, vou copiar a fórmula do jeito que ela tá, ó, CH2, ou H2C, só que no lugar da ligação dupla, agora a gente vai colocar ligação simples, porque a ligação π foi rompida. Aí, ó, CH, aqui o Cl, aqui, ó, as duas valências que foram abertas, uma está aqui e a outra está aqui. Okay? Então, é por aqui que outros monômeros como este serão adicionados à cadeia do polímero. Então, a gente coloca o N para representar que serão várias partes como esta. Ok? Tudo bem, gente? Fala para mim, Bea. Qual seria o nome desse polímero? Se o nome do monômero é cloreto de vinila, qual seria o nome desse polímero? Policloreto de vinil? Policloreto de vinila. Esse é o conhecido PVC. Alguém aí conhece essa sigla? Já ouviu falar? PVC? O cano Sim. Exatamente. Exatamente. Então, esse daqui, ó, policloreto de vinila, que é o PVC, que é utilizado aí nas conexões, né, nos canos, tá? Então, olha só, até aqui eu coloquei a fórmula do monômero e a gente montou o polímero. Agora aqui, porque é muito comum, gente, isso cair em vestibular, no Enem, então a gente vai fazer agora o processo inverso. Esse daqui é o Teflon. Alguém já ouviu falar de Teflon? Sim. Já, mas eu não sei o que é, não. Onde você já ouviu falar, ô Fabrício? Em que situação você já ouviu esse nomezinho, Teflon? Minha mãe falando. Do quê? Do que sua mãe estava falando? Não sei, é que ela é. Ela é professora de um tipo de criancinha, etc. Quando ela tá falando desse negócio, ela fala de Teflon. Já ouvi falar. Ok. Ó, o Teflon está bem presente na nossa vida. Ô, Bea, o que você ia falar? Onde você já ouviu essa palavra, Teflon? Aí no seu cotidiano. Teflon tem na panela também, porque eu já ouvi falar, ele não usa isso, vai pegar a panela. Perfeito, Bea. Quantas vezes a gente já não viu? Não, a panela de Teflon, que é aquela que não gruda, não é isso? Tá? Então, o Teflon das panelas é feito com esse polímero aqui. Outro exemplo de Teflon, sabe quando você vai fazer, por exemplo, você vai colocar uma torneira num encanamento, ou você vai colocar o chuveiro no encanamento, você não faz o uso de uma fitinha branca? Aquilo é Teflon? Já? Aquilo é Teflon, que é conhecido como véia da rosca. Eu conheço por esse nome. Véia da rosca, não é isso que você conhece? Isso. Então, o véia da rosca é feito com esse polímero aqui, que é o Teflon, tá? Qual que é o nome do Teflon, gente? É politetrafluoretileno. Politetrafluoretileno. Então, eu já pergunto para vocês, se esse é o nome do polímero, eu quero saber o nome do monômero. Agora a gente vai fazer o processo inverso, ok? A gente tinha o monômero, veio o polímero. Agora eu tenho o polímero, eu quero o monômero. Qual é
do monômero. Tetrafluoretileno. Perfeito. Tetrafluoretileno. Muito bem. E aí, olha só, agora eu quero a fórmula do monômero. Como é que fica? T dupla T e 2 flúoros. Tá cortando, Bea, fala de novo. Tem uma dupla ligação entre os Cs. Dupla ligação entre os carbonos. E aí, opa. Os flúoros. Isso, muito bem. Aí a gente coloca um Nzinho aqui para indicar que a gente tem vários monômeros como este. Certo? Tudo bem? Ó, próximo. Esse é o poliestireno. Poliestireno, que é utilizado aí para fazer o isopor, ok? Também vai fazer... tá faltando hidrogênio aqui. Ele também é utilizado para fazer copos descartáveis, pratos descartáveis, tá? É tudo feito com esse polímero aqui. Então, se o nome dele é poliestireno, qual seria o nome do nosso monômero? Estireno? Estireno. Perfeito. Estireno. E qual seria a estrutura do nosso monômero? Dupla entre os carbonos e copia o resto. Dupla entre os carbonos. Aí, ó, 1, 2, você vê, ó, permanece a mesma coisa, ó. Tudo que já tinha, a gente vai colocar de novo. Ó, a única coisa que mudou, o que foi? A ligação entre os átomos de carbono. Então, esse daqui, que é o vinilbenzeno, né? Esse daqui é o estireno, ok? Tudo bem, gente, até aqui? Tudo. Tudo. Ok. Olha só, aqui a gente tem o poliacrilonitrila. Poliacrilonitrila, qual é o nome do monômero? Acrilonitrila, é isso? Perfeito. Acrilonitrila. Qual é a estrutura deste monômero? Olha só, estamos escutando? A ligação no carbono e copiou o CN. Isso. E aí a sua professora louca tinha esquecido de colocar os hidrogênios, né? Mas tudo bem. E aí a gente coloca um N aqui. Ok? Então, essa seria a estrutura da acrilonitrila. Aqui, olha, nós temos mais um exemplo. Agora aqui a gente tem o acetato de vinila. Olha só, gente, esses aqui já não são mais conhecidos como polímeros vinílicos, ok? Por quê? Porque eles são provenientes do ácido acrílico, ok? Então, eles já não são mais conhecidos como vinílicos. No entanto, você vai procurar a estrutura do CH2CH dentro da estrutura do seu monômero, ok? Então, você percebe aí que você tem duas duplas ligações, mas qual é a que vai sofrer o processo da polimerização? É aquela em que você tem a dupla entre os dois átomos de carbono, tá? Então, é aqui que vai ocorrer a polimerização. Então, da mesma forma, o que vai acontecer? A gente vai romper a ligação π e a gente vai abrir duas valências. Então, olha, a gente vai copiar do jeito que está. A gente só vai fazer isso. Vai abrir colchetes, ó. Vai ficar H2C, ó. E CH, abro a outra valência aqui, ó. Vendo? Copiei essa parte, vou colocar o N aqui e vou copiar o restante da estrutura da molécula, ó. O, C dupla O, CH3, ok? Então, olha, tá vendo como é simples? Até quando a substância, até quando você vê que o seu monômero tem uma estrutura um pouco mais
difícil, um pouco mais complexo, é só você procurar a parte da estrutura em que você tem a dupla ligação entre os dois átomos de carbono, ok? Então, é essa parte que você vai colocar entre colchetes, tá? Então, olha só, se o nosso... Professora, Diga, querida. e se tiver duas duplas ligações entre carbonos? A gente já vai ver, a gente vai falar dos dienos, tá? Aí já vai cair em outro caso. Vai cair em outro caso, tá? Então, olha só. Se o nome do nosso monômero é acetato de vinila, qual vai ser o nome do nosso polímero? Qual é o nome do polímero? Poliacetato de vinila? Certo, poliacetato de vinila. Gente, esse daqui também é conhecido. Ele é conhecido como PVA. Vocês já ouviram falar? Tinta PVA, quem trabalha com artesanato, né? Tinta para madeira, né? Já ouviram falar a respeito do PVA, ok? Então, PVA, ele é utilizado aí em tinta, adesivo, no chiclete também, bom? Tudo bem, galera? Ok? Alguma dúvida aí? Tá? Então, olha só, na nossa próxima aula, aí a gente vai falar sobre os polímeros, os diênicos, né, que é quando você tem aí as duplas, e aí a gente vai falar sobre os polímeros de condensação também. Ok? Então, crianças, por hoje é isso. Tá bom? Um bom finalzinho de semana para vocês. Ninguém tem nenhuma dúvida, né? Ou tem? Senão a gente já tira agora. Não. Ok, né? É um assunto bem tranquilo. Vocês percebam, é uma reação que vocês